Fala pessoal, vamos voltar agora com a live da Karina. Eu já explico para vocês o que aconteceu, deixa o pessoal entrar. Fala pessoal, tudo bem? Bom, desculpa a demora. Algo aconteceu no Instagram, não sei exatamente o que é. Ele não me deixa mais salvar a live nos stories. O Jorginho Pereira Filho tá aí. Ele me manda salvar no IGTV, aí agora eu não sei se deu certo, vou descobrir daqui a pouco e aí eu aviso vocês. Mas acho que sim, acho que tá salvo, espero que esteja salvo, vamos torcer. E vamos voltar aqui e continuar o papo com a Karina. Tava muito... Bom, voltamos. Voltamos. Tava falando que aconteceu alguma coisa, o Instagram mudou algum dos features dele para hoje. E aí agora eu não sei, que a hora que fechei, ele pediu para botar nome no vídeo, botar... Ah, enfim. Não veio ao caso, mas acho que deu tudo certo, estamos de volta. É isso que importa. Cá, você estava falando no finalzinho da outra live sobre o Casper e que você está tomando a decisão de você aposenta ele esse ano e que não vai disputar a vaga para Tóquio 2021 com ele. Você tem, acho que, outro cavalo. Não sei se, se já está no processo de pensar na seletiva com ele. Mas antes da gente falar até do futuro e desse próximo cavalo, como é, ou como é que você sabe quando é a hora de aposentar um cavalo? Nossa, é uma boa pergunta. Todos os meus cavalos, assim, eu tive eles até bastante idade. Acho que é uma característica minha, assim, se eu, ao longo desses anos todos, assim, a maioria dos cavalos eu saltei eles até os 17 anos, a Dragonfly foi até os 18, enfim. Eu acho que o cavalo, ele dá esse sinal. Eu não sei como explicar, assim, é difícil explicar isso, mas a gente sente montando, né? A gente sente, assim, no trabalho do dia a dia, tu sente quando tu vai saltar o cavalo, assim, o quanto que, às vezes, numa recepção de um obstáculo, tu sente, assim, às vezes, o quanto que... Porque muitas vezes o cavalo ainda tá saltando bem, né? Eu sempre tentei aposentar todos os meus cavalos, assim, principalmente os principais, no auge, assim, então... Mas eu acho que o cavalo dá alguns sinais, assim, tu vê que às vezes ele num oxer, num obstáculo, faz um esforço extra para conseguir passar zero, mesmo que o resultado continue sendo top, eu acho que a gente consegue ter essa sensibilidade um pouco de sentir esse momento, né? Um pouco do cavalo. E o que também acontece seguido, assim, um cavalo mais velho, é que, pelo menos com os meus cavalos, assim, um pouco antes de aposentar, ele tem uma fase, assim, ainda muito boa, quase que, assim, acima da média, assim, ele dá mais um extra, assim, um pouco antes de aposentar, eu acho, assim, eu não sei, tive essa experiência com alguns cavalos, então, eu acho que é muito da nossa sensibilidade, né, de conhecer o cavalo e de sentir, né, na verdade, isso que a gente faz no nosso cavalo, que é tentar ter uma conversa, né, através da equitação, sem palavras. Eu acho que no fundo quando a gente conhece bem um cavalo, a gente sabe sentir isso. Entendi. Eu acho que é um momento difícil para todo cavaleiro, né? Você falar de aposentar no auge é sempre complicado. Peraí, o pessoal tá falando que minha imagem tá ruim, eu troquei pro Wi-Fi. Tá ruim para você também, cara? Tá ruim, tá ruim. Esquisito. Melhorou? Não? Não. Bom, para mim tá Mas a todo, a gente gente está tá. te ouvindo bem. Então tá bom. Para mim a imagem sou só eu, gente. Assim, tem mais um videozinho só para passar, depois eu boto aí para frente. Bom, esse era o assunto que eu queria falar. Eu acho que o assunto da aposentadoria é um assunto importante e delicado sempre para a gente. Um outro assunto que é delicado e que eu tentei abordar algumas vezes, até porque eu fui pesquisar um pouco sobre e achei curioso, é a mulher no esporte. A gente vive num esporte onde homens e mulheres competem em igualdade,
mas alguma coisa acontece que a gente não tem tantas mulheres em alto nível, em alto rendimento, quanto a gente tem homens. No Brasil, a gente pode rapidamente ver aí no Grande Prêmio, tem o quê? 3, 4 saltando o Grande Prêmio. E na Europa eu tinha feito uma conta que a gente tem 3 mulheres só entre os top 30. E aí, é claro, o que você acha disso? Por que você acha isso? É. Eu acho que existem vários fatores aí que juntam, né? Eu acho que essa vida, vamos dizer assim, falando agora de Europa, né? O esporte no alto nível é uma Fórmula 1, é incrível, assim, se a gente acompanha aí esses principais 30 principais cavaleiros do mundo, eles chegam em casa domingo à noite ou segunda e na terça já estão viajando para algum outro lugar do mundo e realmente não param. Então, eu acho que isso aí acontece no nosso esporte, acontece em grandes empresas, enfim, quantos CEOs tem no mundo sendo mulheres. Então, eu acho que é um pouco também a opção de vida, né? Assim, se a pessoa quer ter filhos, estar mais perto em casa, acompanhar a família. Eu acho que esse ponto de equilíbrio no nosso esporte também, por ter que viajar muito, influencia. Tem um outro aspecto, claro, que é um esporte que fisicamente, assim, ele é desgastante, né? Se tu monta 3, 4 cavalos e tal, é tranquilo, mas assim, se tu for pegar esse trabalho desses profissionais, né, que trabalham realmente cocheira de manhã e dá aula e volta para casa e monta mais um cavalo e então tem um desgaste físico, eu acho que grande também, né? Eu acho que isso é um outro aspecto. E, enfim, eu acho que mulheres têm. Eu acredito muito assim. Eu acho que existe uma habilidade. É o único esporte onde homem e mulheres competem de igual para igual, né? Então, mas mesmo assim, no alto nível, eu acredito que a mulher tem o seu perfil de cavalo um pouco mais limitado, né? A gente tem talvez cavalos que talvez um homem não consiga tirar o mesmo resultado que uma mulher pela sensibilidade, pela dedicação, por milhões de outros aspectos, assim, que eu acho que é o que a gente compensa, às vezes, um pouco uma força, um pouco na habilidade, um pouco. Mas sem dúvida, assim, a mulher no alto nível do esporte tem um cavalo um pouco mais específico do que um homem. Eu acho que um homem consegue, falando de maneira geral e de mulheres assim mais femininas e tudo, consegue quase que montar qualquer cavalo. Mulher realmente nesse alto nível existem mulheres que também conseguem, não estou dizendo que não, mas é diferente, né? É um pouco diferente. Até a maneira de chegar, às vezes, no resultado final. Tá ótimo. Só para ilustrar para o pessoal o que eu estou falando, o pessoal está falando, ah, nos Estados Unidos tem muitas mulheres saltando, na Suécia tem mais mulheres. Gente, pelo contrário, nós temos no esporte mais mulheres. Né? Eu não vou lembrar agora qual Sim. foi o país que eu vi, acho que não vou lembrar onde, tinha 70%, são 80% eram mulheres proporcionalmente. Eu digo que na hora que chega no Grande Prêmio, eu não estou falando da prova de 1,20 m de amador, eu estou falando da prova do 1,60 m do 5 estrelas. Você vê um número muito reduzido. É isso, no top 30 do ranking da FEI, você tem 3 mulheres participando. No Brasil, que você tem mais meninas saltando a base, você, de novo, tem no Grande Prêmio 3, 4 mulheres. Mas eu achei essa explicação ótima e acho que faz muito sentido. Então, acho que eu vou deixar por aí. Vamos seguir em frente. E a gente sempre se complica. Agora a gente vai falar um pouco das mudanças no esporte. O esporte mudou bastante nos últimos anos. Tem regra nova, regra caindo, regra chegando direto. E tem 3 regras em particular. Uma não é tão nova assim e 2 são recentes, que mudaram e acho que vão mudar um pouco o esporte do meio para o futuro. O Mundial não tem mais o rodízio. Tiraram a prova do rodízio dos Jogos Aquáticos Mundiais e queria saber o que você acha disso. Se você sente falta, se você queria que tivesse, enfim.
É, eu acho que assim, para o show do esporte e até para nós cavaleiros, assim, assistir um grande cavalo com um grande cavaleiro e ter essa troca, sem dúvida é uma perda, porque é um espetáculo muito bacana, né? Principalmente assim, quando a gente conhece um pouco mais esses cavalos por acompanhar ao longo do ano, assim, é extremamente interessante. Eu acho que assim, então, pelo aspecto do show, é uma perda muito grande. Mas eu também entendo, assim, fisicamente para os cavalos, depois de todos os percursos que eles já têm que fazer num campeonato mundial, chegar ainda no final desse campeonato e fazer esse rodízio com os cavaleiros diferentes, realmente eu acho que às vezes a gente corre o risco, e já tiveram alguns exemplos desses cavalos não conseguir, depois de um esforço desse, assim, voltar a ser o que era. Então, eu acho que pelo bem dos cavalos, e eu acho que é a maior preocupação que nós todos temos que ter nesse esporte, eu acho que a decisão é correta. Maravilha. Bom, outra mudança aí de grandes jogos é a mudança da regra nova para os Jogos Olímpicos de 2021 Tóquio, que agora teremos somente 3 cavaleiros, tendo a prova individual entrando antes e a prova de equipes feita lá em 2 dias, como é Barcelona. O que achamos disso? Bom, assim, de maneira geral, eu vou falar o ponto positivo que eu achei é assim do reserva realmente saltar. Então, independente de ser três, quatro, né? Agora reduziu, mas eu achei isso interessante, que eu acho que foi copiado um pouco de Barcelona, lá da final da Superliga, que eu acho algo bem bacana, assim, de ter essa possibilidade. Então, esse é o lado que eu gostei. Agora, realmente reduzir um cavaleiro e a maneira que está sendo, assim, de ser primeiro a prova individual e depois por equipes, eu pessoalmente não gostei. Eu acho que a gente ainda são Jogos Olímpicos, eu acho que a prova da equipe, na minha opinião, deveria ser a primeira prova, né? Eu não gostei muito desse formato, não. Eu acho que, enfim, existem vários motivos pelos quais eles adotaram isso. Claro que eles querem ter mais países também, então se para o Comitê Olímpico ter o custo, né, do transporte, de tudo dos cavalos, querendo ter mais países, eu entendo ter essa redução, mas vamos ver como é que isso aí vai impactar, né? Cara, deixa eu só resolver aqui para o Paulo Franco. Ele perguntou se Tá. alguma mulher já tinha ganhado um campeonato do mundo. Sim, ganhou. A gente teve, acho que em 88, uma mulher ganhando, mas o último mundial quem ganhou foi a Simone Bloom com a Elas, que é uma amazona, eu acho que ela é alemã, não é não? Alemã, Ela é alemã, então só para falar que sim, é. uma mulher já ganhou o mundial, para botar isso como informação. Voltando para as nossas mudanças de regra, E a a última, Edwina, eu acho também, né? acho que o Edwina mundial é um. Tops Ela não foi pro rodízio com a foi. Pialota, mas ela não foi Ah, campeã, ficou em não. quarto. É, verdade. Isso. Bom, voltando sobre as mudanças de regra, a gente entra nessa mudança que causou um bocado de polêmica nos últimos 2 anos, que é a regra da boleteira, e que saiu a notícia recentemente de que a gente não vai ter boleteira em Tóquio. A regra cai no dia 1º de janeiro de 2021, já acabaram as boleteiras, então Tóquio salta sem boleteira. Mais do que só falar se você concorda ou não com a quebra da boleteira, um pouco se você concorda, o que você acha que vai acontecer com o nosso esporte e qual é a diferença que a gente vai viver aí nos próximos anos. Olha, eu acho que a gente já viveu muito bem muitos anos sem a boleteira antes no esporte, e o esporte também era competitivo e funcionava, então eu acho que é uma readaptação. Para mim fica difícil falar porque eu acho que cada cavaleiro também tem um pouco um sistema. Então eu acho que existem cavaleiros que têm um sistema que eles usam mais essa questão da boleteira. Enfim, a gente não precisa citar nomes, mas no mundo inteiro a gente vê isso aí.
No caso até específico que tu falou um pouco de mulheres e tal, eu acho que para as mulheres é uma vantagem, de maneira geral, de reduzir, porque eu acho que a gente monta com um pouco menos, às vezes, quando tu põe uma boleteira de maneira geral, falando num cavalo, tu precisa botar mais perna, precisa estar com uma impulsão mais forte, tudo, para o cavalo dar esse salto com a boleteira. Então, eu acho que vai ter um impacto interessante. Acho que no final das contas, agora o impacto é muito grande. No primeiro ano, segundo ano, mas eu acho que talvez daqui a alguns anos, se a gente vê, a gente vai voltar ao cavalo ter um equilíbrio natural, que é o equilíbrio dele. Talvez as pessoas ainda façam algum treino com boleteira, para educar o cavalo no sentido realmente educativo, assim, de uma coisa boa, do cavalo entender. Talvez se ele soltando mais o pé, tendo uma facilidade maior e tudo. Mas eu acho que daqui a 1, 2 anos as coisas se equilibram de novo. É um pouco o meu feeling, mas eu não sei. Pode ser que tenha bastante discussão. Eu acho que talvez o comitê ali dos cavaleiros da FEI discutem ou continuem discutindo esse assunto, e aí pode ser que ainda tenha alguma mudança novamente em relação a isso. Mas se não tiver, eu acho que ao longo do tempo as coisas vão se equilibrando. É o meu feeling, né? Show de bola. Karina, uma coisa que eu acho que eu vi no seu currículo, que graças a Deus você mandou para mim, você ganhou o derby do Clube de Campo há uns anos atrás. Não sei quantos, porque não tem data, mas é o menos importante. A gente vem sofrendo, entre aspas, um pouco no Brasil, com a redução das provas, eu não sei se a palavra é show, mas com a redução dos tipos de prova. Né? A gente não tem mais a potência, a gente não tem mais os derbys. O que você acha disso? Você acha que era importante esse tipo de prova diferente? Ou é a evolução do esporte mesmo? Eu acho que isso está bem relacionado à evolução do esporte como um todo, né? Assim, se tu pega, mesmo olhando vídeos dos anos 80, se tu, ainda comparando aí um vídeo que eu assisti minha mãe em Wiesbaden nos anos 80, se tu pega os obstáculos, o piso, enfim, tinha tudo, era um pouco mais rústico, né? Hoje em dia, vamos dizer assim, nosso cavalo de esporte de nível top tem um cuidado, uma atenção com piso, com saúde, com tudo, né? Com tratador. Então, acho que é o processo natural da evolução do esporte, que ficou tão específico. A gente está falando assim, não só do esporte em si, a criação, os cavalos mais leves, cavalos mais sensíveis, né, criados para isso, né, especificamente realmente para o salto, com toda a sensibilidade. A gente exige, né, de um animal que ele de 500, 600 quilos, que ele sinta uma sensibilidade de quando o casco dele toca numa vara. Então, eu acho que é muito difícil a gente compartilhar, assim, de a gente exigir, por um lado, uma sensibilidade tão alta de um animal desses, de não tocar numa vara, e ao mesmo tempo querer que salte um derby, né? Então, eu acho que são assim as coisas, é por isso que isso aí tá diminuindo um pouco, né? Mas eu, pessoalmente, acho o derby espetacular, acho que é uma prova espetacular, só que não existe, se tivesse, por exemplo, sei lá, mais dinheiro para a pessoa realmente manter um cavalo específico de derby, eu seria a favor, ou um cavalo específico de potência, porque são características diferentes que a gente precisa desse tipo de cavalo. Então, enfim, eu acho que essa é um pouco a problemática aí. Tá certo. Até uma das coisas que eu acho que na live do Jerome ele falou, eu não sei se continua acontecendo isso, em Argentina uma prova show de rodízio, né? Eu acho que não tem mais essa prova show de rodízio. Tem o Speed Derby, né, de Arna, aquele que Não, é isso sim. Mas é porque, mais como ele falou, eu prova achei que é uma show. ideia super boa, porque já que a gente não pode mais ter o rodízio na, no Mundial por causa dos 6 percursos, e etc, 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 pode ser uma prova show interessante. Fica aí a dica Não, para os organizadores. inclusive eu acho que assim, se tu pegar uma coisa, acho super bacana tu pegar uma premiação boa e fazer uma prova específica dessas, vamos dizer que uma prova que tenha que classificar com o normal para ter, sei lá, uma prova de rodízio, e aí tu tem sempre cavaleiros
excelentes e cavalos excelentes, eu acho que seria magnífico, assim, ter isso aí. Mas aí é uma prova específica que não é uma prova depois do Mundial, de ter feito não sei quantas passagens lá, que tu tira o último, né, o último sangue ali do cavalo. Eu acho que aí, mas acho uma boa ideia. Show. Bom, vamos agora falar de coisas mais próximas de você. Eu não tenho certeza o quão próxima e o quão ligada você está. Sei que próximo você está, mas o quão atuante você está nessas duas questões, que é The Best Jump e criação Ara Jotero. Então, Tá bom? tanto faz, assim, perguntaram mais cedo na outra live, acho que foi até o Rodrigo Moraes, enfim, quais as perspectivas do Best Jump, se a gente quer, vocês têm o plano de fazer voltar a ser a grandiosidade que o Best Jump já foi, e se a gente está nesse processo de reestrelar ele foi talvez um dos concursos mais famosos, mais importantes do hipismo nacional, do Mercosul, enfim, foi um dos grandes concursos que a gente teve no Brasil, e ele andou assim, um pouco balançado e voltou. Esse ano era para ser já mais de novo, né, com força total, e o Covid chegou, a gente está aí em casa. É. Bom, o Best Jump, sim, eu tenho envolvimento grande, né? Um concurso aí da nossa família, toda a família envolvida. Eu acho que tiveram esses anos que eu tive envolvimento bastante grande também nesses anos que vieram as equipes de fora e tudo, mas também era um outro momento do nosso país, né? Um momento, outro país, outro momento do dólar, do euro e da situação toda do país que nos proporcionou esse momento e essas experiências e esses anos bacanas aí que a gente pôde fazer o Best Jam dessa maneira. Eu acho que existe assim uma dificuldade, isso eu acho que pela parte financeira, mas também assim vendo o hipismo nacional, faz 2 anos que eu acompanho de novo um pouco mais o Brasil, né? Eu passei muitos anos fora e realmente competindo só fora e faz 1 ano e meio que eu estou um pouco mais perto aqui e não é fácil trazer, né, os cavaleiros, botar os cavalos num caminhão, na viagem, tem um gasto grande. Eu acho que aí tem um componente que mudou bastante nos últimos anos no Brasil. Antigamente a gente tinha realmente um circuito, assim, os cavaleiros tinham esse circuito, a gente fazia Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, enfim, tinha esse circuito todo. Eu acho que isso aí hoje em dia está muito centralizado tudo em São Paulo. E aí eu acho que a CBH realmente tem um trabalho aí para fazer, junto com os organizadores e também com os cavaleiros, para a gente conseguir na verdade, discutir entre nós o que, que a gente quer, né? Assim, o que, que a gente quer para o Brasil, se a gente quer manter isso aí tudo. E aí eu acho que tem que unir um pouco as forças. Tá bom, você falou, isso é uma das coisas que tinham anotado lá em cima e passou batido. Você voltou para o Brasil há mais ou menos 1 ano e meio, né? Assim, você não voltou, mas você está mais aqui, vai e volta, e, enfim, tem um cavalo aqui, inclusive, saltando os grandes prêmios. O que Sim. motivou essa volta para casa? Olha, várias coisas, assim, né? Eu passei no final, foram 10 anos de intensivos na Europa, né? Passando inverno lá, passando frio, passando, enfim, todo mundo sabe, quem morou na Europa e montando lá, a gente sabe que sem dúvida é maravilhoso, a gente aprende muito, mas tem aí alguns mesinhos aí, algumas fases mais difíceis. Então eu sempre fui muito apegada ao Brasil, sempre fui muito apegada à minha família, né? E realmente chegou um momento assim que eu fiquei pensando para mim, onde que eu quero que seja o meu futuro, o centro da minha vida, né? É na Europa, é no Brasil, e meu pai também com uma certa idade, sou muito próxima, muito ligada a ele, então eu acho que assim tiveram vários aspectos que fizeram com que eu tomasse essa decisão, assim, de tentar passar um pouco mais de tempo no Brasil, me permitir isso, porque, assim, a nossa cultura, um pouco, né, origem alemã e essa coisa dessa disciplina que a gente tem, é dizer, bom, então se eu estou focada no esporte, o esporte é lá, então eu fico lá, né? Então, assim, ter essa liberdade de passar um período aqui no Brasil e voltar, eu acho que
eu demorei um pouco para conseguir me permitir isso, né? Eu acho que, na verdade, é isso aí. E poder aproveitar esses momentos, né? Com família, aí tem o Antônio, tem... Enfim, eu acho que o Brasil tem essa coisa muito bacana desse calor humano, das amizades. Eu tenho muitas amigas de infância aqui em Porto Alegre. Então, assim, a vida europeia, ela é muito boa. Eu adoro a Europa, eu fiz muitos amigos lá, mas a gente é brasileiro, né? Então a gente sente falta desse calor humano. Então, eu realmente, no último ano e meio, eu tentei aí criar um ponto de equilíbrio entre Europa e Brasil. Show de bola. A outra coisa que eu queria perguntar é, obviamente, essa, filha, assim, todas as perguntas que tem na minha interrogação, pelo menos umas 6, são sobre Uhum. a criação. Como está a criação do Arajoter? Quais os 3 melhores... Ah, não, não é isso. Criação do Arajoter parou, deu um tempo, diminuiu. Como anda a criação do Arajoter? Quais cavalos novos ela está de olho? A criação do Arajoter hoje, como está? Tem umas 4, 5, 6 perguntas perguntando da criação do Aras, que foi super importante para o país. Botou lá em Atlanta 3 cavalos, né, representantes, mas fora isso, tem um legado que foi deixado pelo Aras, gigantesco. Como é que está isso hoje? Se vocês estão criando ainda? O que estão criando? Quanto? Enfim, se estão com você os potros? Tá bom. Não, eu vou fazer um resumão, assim, um pouco do Aras, porque todo mundo sempre pergunta e é natural, né, que aconteça isso. O Aras teve um período aí há uns, acho que 10, 12 anos atrás, que a gente realmente estava criando bastante cavalo, criava 15, 20 potros por ano. Alguns aí que estão assistindo vão lembrar, a gente fez esses leilões do Aras a cada 2 anos, e onde a gente fazia ele junto com o The Best Jump, foi uma fase muito bacana. Mas enfim, era uma quantidade enorme. Se tu pega 15 potros por ano, até eles terem 3 anos, a gente está falando em 45 potros, né? E aí com a minha ida, e eu era sempre bem envolvida, assim, mais no dia a dia do Aras. E aí com a minha ida para a Europa, claro que isso também dificulta. A gente sabe que a gente tem que estar próximo, né, de qualquer coisa. Então, a gente resolveu reduzir a criação, a gente vendeu algumas éguas e tudo, e ficou realmente agora com um plantel bem pequeno, sabe? Então a gente está com praticamente 5 éguas de cria, que são da linhagem, quase todas assim, da origem da linhagem principal, das primeiras éguas que vieram lá nos anos 80, que foi a Silvana, a Laiana. A gente tem a Laica, né? Então, assim, a gente manteve praticamente só 5 éguas no momento, que são dessa linhagem original dos anos 80. E a gente continua criando, mas realmente um número bem pequeno. E o que a gente tem feito é que depois desses leilões, o que aconteceu um pouco é que no leilão tu não tem controle para onde o cavalo vai, né? Então o que a gente aconteceu um pouco é que às vezes o melhor animal que a gente tinha caiu na mão de alguém que acabou não desenvolvendo o cavalo e enfim, então a gente mudou um pouco o sistema do Joter, que hoje a gente tenta fazer parceria com os profissionais. Então a gente continua com esses cavalos até doma no Aras, começa a fazer um pouquinho alguns saltos, obstáculos montados. O Denis Gouveia, super nosso parceiro aqui em Porto Alegre, faz esse trabalho junto com a gente com os cavalos novos. E estamos assim nesse processo, bem menor, reduzido, mas ainda com alegria. Meu pai podendo ir no Aras, enfim, um novo momento, assim, um pouco do Aras. E eu tenho algumas éguas de cria ainda na Europa, né? Então, assim, dessas éguas boas aí também, a Dona D, que eu acabei nem falando, Dragonfly, a Brigitte, que o Bernardo pulou o Pan-Americano. Então, eu brinco, assim, a gente deu uma reduzida aqui, mas a gente também tá com um mini plantel lá, então, no fundo, a gente continua firme aí, só um pouquinho lá, um pouquinho aqui. Show. Cara, como é que está a sua programação de futuro agora? O que você tem na cocheira? O que você está planejando? E antes disso, deixa eu avisar para o pessoal que quem quiser mandar pergunta ou pedir para ela contar alguma história, essa é a hora. Eu tenho mais 2 perguntas para ela só.
Então, se tiver alguma pergunta ou alguma coisa, curiosidade, manda aí na interrogação. Como é que tá a programação de futuro, cara? Eu comprei um cavalo novo numa parceria, o cavalo chama Escape. Comecei a temporada com ele esse ano, ali na Espanha. É um projeto, eu acho que bem bacana de longo prazo, médio prazo, vamos dizer. Então, esse assim é meu cavalo que nesse momento eu imagino substituir o Casper. E além disso, eu tenho algumas parcerias com cavalo novo, com um parceiro meu que é onde eu tenho as cocheiras na Holanda, que a gente sempre tem que. Né? Hoje em dia é impossível comprar cavalo pronto, os preços e, enfim, tá uma loucura. Então, eu acho que a gente está tentando fazer esse trabalho aí um pouco de base, com cavalos novos, e às vezes surge uma outra oportunidade, assim, com um cavalo que nem esse que eu comprei agora, o Escape, que era o cavalo de uma menina, ela engravidou, aquelas coisas, não queria entregar o cavalo para um profissional, assim, 100% profissional de hipismo, assim, para uma cocheira de comércio, e aí eu acabei conversando com ela e, enfim, são essas coisas que às vezes surgem algumas oportunidades que a gente tenta encontrar um cavalo melhor, né, para essas provas aí, 5 estrelas, que tá cada vez mais difícil. Tá bom. Tem uma história que a André Muniz contou na live do seu pai, que ela perguntou na live do seu pai não lembrava, e aí ela falou que eu tinha que perguntar para você, que é uma história que você passou hipoglose ou alguma coisa do gênero, na cernelha do Odepome, para o seu pai não montar. Do Faust. Do Falso, desculpa, não era do Odepome, É não. que o Faust depois quando, enfim, já estava mais velhinho e tal, lá em Porto Alegre, o meu pai sempre encucava que queria montar o cavalo e tal, que ele ia saltar o cavalo muito bem e tal. E o Faust tinha uma característica, eu falei, né? Ele era muito limpo e tal, não gostava de bater no saco, tinha a mão um pouco pendurada, e ele de vez em quando dava um refuguinho. E o refugo do Faust é um refugo que muito difícil de ficar em cima. Se o Marcelo Blesman estiver aí me escutando, ele também já sofreu, o Caco sofreu, alguns sofreram esse refugo aí do Faust, que ele realmente ele para na última hora e baixa a cabeça, muito difícil de ficar em cima. E meu pai, até hoje, né, super metido e tal, dizia não, que com ele não ia fazer, e eu preocupada com meu pai, que eu não queria que ele corresse esse risco, né? E aí eu digo, bom, a única solução, se eu disser para ele alguma coisa disso, aí sim que ele vai resolver montar o cavalo. E aí eu disse, bom, conversei com o tratador, eu digo, o negócio é o seguinte, é hipoglós, e diz que não dá para pôr a sela, e aí pelo menos ele não vai montar o cavalo. E aí ficou essa história. E ainda falei com meu pai aquele dia da história, ele chegou e disse assim, eu até hoje não sabia dessa história, ele até hoje não sabia. É, Maravilhoso. enfim. O Cezinha É. mandou aqui uma mensagem, e eu acho que ele está tentando escrever Dragonfly. Tem alguma história Tá. especial, a égua? Nossa, tem uma história bem especial, a égua. O Cezinha estava junto, ele me indicou a égua através do Paulo Santana e a gente foi para os Estados Unidos provar a égua. Quem montava a égua era a Nicole Simpson, que é uma amazona espetacular, gosto muito dela montando também. E, e aí foi meu pai e eu, a gente foi lá para montar a égua, montei a égua, gostei muito. Só que a gente, enfim, tava com uma outra imaginação de preço, aquela coisa, negociamos, ficamos 3 dias lá em Wellington, sentada com meu pai, o Paulo Santana, o Cezinha, e era jantar, e volta, e vai, e negocia, e propõe, e faz proposta, e foi bem divertido essa negociação toda aí. Eu acho que é isso que também é interessante no nosso esporte, né? Todas as coisas que a gente vai passando, a gente leva muito aprendizado, né? Então, próprio uma negociação de uma égua dessas, poder estar perto do meu pai com a experiência que ele tem em todas as áreas e acompanhar essa negociação foi muito bacana. E a égua me deu muita alegria, sem dúvida. Foi,
Foi uma égua especial. Sempre gostei de cavalo alazão. Égua alazão, a gente sempre fala que tem que ter cuidado, mas quando elas são boas, elas são realmente top. Então, foi muito bacana. E ela tinha uma característica, assim, quem conhecia ela ia sempre meio de lado, assim, para o obstáculo. Então, tinha um jeitinho dela um pouco especial, mas lutadora. Show de bola. Deixa eu pegar aqui. A Camila Maza Benedito mandou. Qual é a maior diferença hoje entre os concursos na Europa para os concursos no Brasil? A maior diferença, eu acho que tem uma questão de material, que a gente está muito defasado aqui no Brasil, né? Assim, as varas e essa parte toda de material, acho que tem um peso grande. E, e eu acho que, assim, a gente é muito competitivo. O Brasil, assim, nós todos cavaleiros, nós somos muito competitivos. Tem uma turma aí que ganha essas provas de 1,45 m em qualquer lugar do mundo, né? Mas a gente já tinha comentado numa outra live aí, eu acho que a gente precisa voltar a subir um pouco o nosso nível de competição. E eu realmente acredito, assim, tem muito sempre essa conversa, a gente não tem cavalo bom o suficiente para pular essas provas mais fortes. Mas eu realmente, assim, uma coisa que eu aprendi nesses anos todos de Europa é que a gente consegue fazer. Claro que o cavalo tem que ter condições mínimas, né, para pular uma prova de 1,50 m, mas a gente tem condições, através do trabalho e da dedicação, fazer com que o cavalo chegue numa prova de alto nível. Eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria focar aqui no Brasil mais, sabe? E eu acho que tem cavalo bom no Brasil. Eu acho que o que acontece é que a prova que mais dá prêmio é essa prova de 1,40 m. Então, é natural, né? Os profissionais precisam pagar as contas, vão atrás dessa prova. E, e também, às vezes, o que eu vejo é que, às vezes, um cavalo que está indo muito bem na prova de 1,40 m, que ganha demais uma prova de 1,40 m, o profissional, ou, enfim, resolve, bom, então tá, então vou subir e vou botar esse cavalo no brasileiro de sênior top, por exemplo. Aí vai lá, pula o brasileiro de sênior top e o cavalo não pula bem. Faz 8 pontos, de repente faz 12, se entrega na última volta e aí já fica bom. O cavalo não é bom o suficiente. E daí o cavalo leva aquele carimbo, não é bom o suficiente para prova grande. Mas um cavalo, para chegar nesse nível, ele também precisa do seu processo. Então, ele daqui a um pouco precisa fazer 2, 3 provas na altura, para pegar a altura, para entender a largura. O cavalo precisa aprender quando que ele tem que se esticar mais, quando precisa. Então, ele precisa passar por esse processo de fazer algumas provas. Mesmo fazendo 8 pontos, fazendo 12 pontos, daqui a pouco vai virar um 4 pontos, sem correr. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que, assim, tem uma parte aí de trabalho que, sem dúvida, assim, os profissionais têm que exigir, e também os proprietários. É difícil para eles, às vezes, também, quando não conhecem tanto o esporte, mas de tentar passar para isso, porque ninguém nasce pronto, né? A gente não nasce sabendo as coisas, e é a mesma coisa desses cavalos. Então, eu realmente acredito muito que a gente tem um nível de cavalo no Brasil até melhor do que da maneira do que a gente coloca, mas a gente precisa dedicar, a gente precisa fazer adestramento, a gente precisa trabalhar esses cavalos bem trabalhados, segunda, terça e quarta, não chegar 2 dias, um dia de guia, largar um dia no passo e na quarta-feira dar uma trabalhadinha e sair para a prova. Então, isso foi uma coisa que a Europa me ensinou muito, sabe? Eu acho que a gente tem um espaço aí grande para trabalhar isso aí. Show de bola. Eu vou ler a pergunta aqui do Marcon, porque eu não entendi exatamente, e aí talvez você consiga entender para responder. O Marcon, Nelton Marcon, pergunta o seguinte: como foi organizar a tropa para tantos membros da família montando alguns anos atrás, começando pelo seu pai, mãe, irmão, etc. Eu não sei exatamente o que ele está perguntando. Se você que organizava quem montava o quê, você fazia esse processo, né? Não, a gente nunca teve assim uma pessoa que centralizava, organizava isso aí. Eu acho que
assim, meio que cada um cuidava um pouco da sua vida, né? Assim, os seus cavalos e tudo. O que acontecia, claro, é assim o exemplo do Faust, né? De Raon, esse que eu pulei o Pan-Americano de Santo Domingo, era um cavalo que foi comprado, que o Caco comprou, que ele experimentou e tudo lá na Cláudia Mati, e o cavalo não estava funcionando muito bem com ele, e aí o cavalo acabou vindo para mim. Então tinha essas trocas aí um pouco dentro de casa, mas assim, a princípio não tinha assim uma coisa que alguém organizava e enfim, cada um tem um pouco os seus cavalos, se organizava e eu vou falar, eu até os 16 anos praticamente fui herdando os cavalos assim, um pouco, né, atlética, um pouco o André, eu peguei também o André praticamente parou de montar profissionalmente assim no alto nível de esporte no ano de 2000, então foi a fase também que eu vim morar no Brasil. Enfim, então as coisas foram acontecendo assim. Cara, a gente está nesse processo já encerrando. Eu já queria agradecer você. Eu tenho a última pergunta para passar a palavra para você. Queria agradecer a Lucky You, que está me apoiando, o Mundo Hípico e o canal do Hipismo também. Queria agradecer a sua presença, eu acho que foi ótimo. Eu acho que a gente estava tentando marcar aí algumas vezes e a hora que deu certo, graças a Deus, foi no bom momento, foi muito legal. E a última pergunta que eu tenho para fazer, aí para deixar a palavra já com você para fazer os seus agradecimentos, qual é o seu conselho para essa meninada que está vindo aí e que almeja e sonha num Pan-Americano, numa Olimpíada, esses Young Riders, enfim, essa nova geração que está vindo aí? Bom, eu acho que assim, em primeiro lugar, ter muito amor, né? Muito amor pelos nossos animais, muito respeito por eles. Eu acho que começa por aí. E, claro, muita determinação, disciplina, acreditar que é possível chegar lá. E sempre ter assim bastante humildade e ser realista, né? Então acho que são essas as coisas e tentar sempre aprender. A gente nunca termina de aprender. A gente assistindo os cavaleiros, assistindo trabalhar, claro que a gente vai sempre adaptando ao longo da vida as coisas para a sua equitação, mas eu acho que são esses os principais conselhos que eu daria. Karina, muito obrigado. A palavra cá com você, se quiser fazer um agradecimento para alguém. Queria agradecer a todo mundo que participou e lembrar que sexta-feira, às 6 da tarde, tem a Celine Chambord, que é mulher do Filipinho Azevedo, enfim, que é uma Amazona 5 estrelas também, que acho que vai ser bem legal. Legal, queria agradecer, foi muito bacana. Eu acho que pessoalmente, assim, às vezes a gente fica nesse mundo e faz os concursos e tal, e foi bacana ter que parar um pouco para pensar, para relembrar a própria história, é uma coisa que normalmente a gente não faz. Então, assim, de certa forma, se preparar para essa live foi uma coisa bacana pessoalmente para mim também, para reviver um pouco essa história. E, enfim, deixar um beijo, um abraço para todo mundo e vamos lá, vamos ver se a gente consegue voltar a botar o nosso esporte aqui no Brasil num nível um pouco mais alto, um pouco mais, né, onde a gente talvez já teve em algum momento. Eu acho que ia me deixar muito feliz. Eu sempre coloco assim, eu montei muito tempo na Europa, mas tenho um coração especial aqui ligado com o nosso país, então no que eu puder ajudar, vou estar aí. Karina, muito obrigado. Uma boa noite para você. Obrigado a todo mundo que participou. Boa noite e até sexta-feira. Valeu, obrigada, boa noite. Boa noite.